Hoje nós vamos falar sobre cativeiros invisíveis. Meu Deus. Parabéns para o nosso time da comunicação, pelo telão, ficou fantástico, maravilhoso. Como nós, dentro do Evangelho, podemos nos relacionar de uma forma mais saudável, mais assertiva com as redes sociais, com as inteligências artificiais, isso que tem nos cercado todos os dias, o tempo inteiro. Eu queria começar perguntando se tem alguém aqui no nosso meio que não está com o celular hoje. Nunca tem. Nunca tem. Se você tem um pouco mais de idade, eu não vou pedir para que você levante a mão, você deve se lembrar, ou talvez ouvir falar de uma época em que o celular era inacessível. Era uma a cada 100 mil, 200 mil pessoas que conseguia ter acesso a um aparelho como esse. Ele tinha mais ou menos esse tamanho, e quando você ia usar, você tinha que puxar um outro cabo e ele ficava desse tamanho assim. Só que o tempo foi passando e isso foi ganhando fama, ganhando outras funcionalidades, até que a gente chegasse no queridinho que nós temos hoje, smartphone. Quero te dar um dado interessante. No Brasil existem mais celulares conectados à internet do que cidadãos. Olha que interessante. Como assim? Sim, existem muitas pessoas que têm dois. Então, as pessoas que não têm conseguem ser menores do que as pessoas que têm dois. Então, hoje no Brasil, nós temos mais celulares conectados à internet do que pessoas vivas. Olha que dado louco. Olha que coisa interessante. No princípio, isso pode não apresentar perigo nenhum. Até porque as redes sociais, a internet, as inteligências artificiais podem sim trazer consigo uma proposta boa. Resolução para alguns problemas, otimizar o nosso tempo. E desde o começo, elas foram pensadas para que nós tivéssemos mais tempo uns com os outros. Para que nós estivéssemos mais conectados. Sabe, há algum tempo atrás, se eu tivesse com muita saudade de alguém, quisesse ouvir a voz dela, o trabalho era muito grande. Uma pessoa precisaria se deslocar, talvez pegar um trem, um ônibus, e ir até uma outra cidade, gastar horas e horas, talvez dias, dependendo da distância, para que pudesse ter 2 horas, 3 horas de conversa. E aí as pessoas dormiam na casa da família, porque ele tinha viajado de longe. Hoje em dia não. Se eu quero conversar com alguém que está lá em Portugal, como nós temos alguns irmãos lá, que Deus abençoe vocês, a gente pode ligar. E em questão de segundos eu tenho acesso ao rosto, à voz, àquela pessoa. Isso não parece ser meio doido? Eu não sei se você tem esses raciocínios, mas às vezes eu fico pensando como que funciona. Por mais que eu trabalhe com isso, algumas coisas nunca me entram na cabeça. Eu fico sempre vislumbrado, sempre fico admirado. Coisas banais, simples. O próprio Bluetooth. Gente, o Bluetooth, a gente acostumou, mas o Bluetooth é uma doideira. É uma loucura. Poxa, tem algo aqui no meu celular. E, sabe, eu estou mandando para uma caixa de som, que às vezes está longe, a metros de distância, sem nada, não tem cabo. Como é que isso funciona? Só que a gente foi se acostumando tanto com essas coisas, que, obviamente, isso se torna natural. Mas o grande ponto aqui, e o centro da nossa discussão, é refletir que, apesar de terem funções boas e boas utilidades, nós nunca estivemos tão ansiosos, tão distraídos e tão desconectados de nós mesmos, mas principalmente de Deus. Nós nunca estivemos como sociedade tão desconectados de Deus. Quero trazer alguns dados para vocês, muito interessantes. Pessoas de todo mundo podem compartilhar informações, suas histórias, canções, suas frustrações em questão de segundos, para que todos fiquem sabendo. Apenas no Instagram são milhões de novos minutos sendo postados todos os dias, fresquinhos. No YouTube, segundo a empresa americana TechJury, registrou ainda em 2023 uma média de 2,6 milhões de vídeos enviados diariamente, totalizando mais de 518 mil horas de novos conteúdos sendo disponibilizados todos os dias. Desde 2015, uma criança de 7 anos que mora em um centro urbano, como Goiânia é o nosso caso, tem mais informação do que um imperador romano no seu auge em Roma. E o grande problema não é o quanto eles sabem, mas o que eles sabem. Um estudo guiado pelo psicólogo e escritor renomado Augusto Cury
fantástico, tem muitas obras excelentes, constatou que 80% das informações que as nossas crianças estão carregando são completamente inúteis para a sua formação profissional, emocional e principalmente espiritual. A cada 10 conteúdos que as nossas crianças têm acesso, apenas 2 são funcionais e vão servir para alguma coisa. O resto está só lá, acumulando na memória. A verdade é que o planeta emocional, sabe, o planeta mental das nossas crianças está ameaçado. E nós precisamos abrir os olhos para essa realidade. Aquilo que deveria ser uma ponte para muitas melhorias se tornou uma prisão. Se tornou um cativeiro. E o mais perigoso, um cativeiro invisível. Romanos capítulo 12, no versículo 2, a palavra diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Se nós não governamos a nossa atenção, a atenção das nossas crianças, dos nossos filhos, alguém vai fazer isso por nós. Não acredite que eles vão ser deixados ao acaso. Olha só, estudos da Escola Médica de Harvard mostram que o uso intenso das redes sociais está diretamente ligado a quadros de ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado e insônia. Quantas pessoas, gente, estão hoje vivenciando insônia? Ainda na semana passada, eu sou acadêmico de psicologia também. Ainda na semana passada nós estávamos conversando com um professor em sala de aula, ela mostrando para nós um dado assustador, que nos últimos 3 anos, a venda de remédios para dormir, seja de forma legal ou ilegal, saiu da casa dos milhares para as centenas de milhares. Pessoas que começaram a não só consumir, mas a jurar que precisam daquilo para dormir, sem consultar ninguém, sem nunca buscar qualquer tipo de outra ajuda, porque simplesmente não conseguem dormir. Mas coisas que às vezes nós não pensamos, é que a simples produção da melatonina, o hormônio do sono, é inibido pelas telas na nossa cara. Talvez você é uma das pessoas que está lá, às 10, 11 horas da noite, com o celular bem assim na sua cara, e meu Deus, eu estou sem sono. Sim, criatura, não vai vir sono, porque você está inibindo o hormônio do sono de ser produzido em você. Nós precisamos de escuro, nós precisamos de paz. Nós nos tornamos a geração que odeia, abomina, nós temos medo do tédio. A sensação de estar sem fazer nada por 2 ou 3 minutos gera em nós uma angústia existencial enorme. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, senão algo está errado. E você começa a colher os reflexos disso na hora que você precisa acalmar. Talvez você está me ouvindo falar agora, alguém que fala relativamente rápido, e está querendo me colocar no 2 vezes. Você está achando que eu estou falando devagar. Isso não vai acontecer, não vai dar certo, lamento. Ou pior ainda, talvez você está olhando para mim e pensando: nossa, mas está chato, será que não tem como colocar uns vídeos legais aí atrás enquanto ele fala? A gente está acostumando a sempre dividir a nossa atenção e nós não conseguimos focar em mais nada. Nós não conseguimos sentar numa mesa com a outra pessoa para tomar um café da manhã, para almoçar e ter uma conversa olho no olho, deixando o celular no bolso. Esse encontro começou às 18h. Agora são 18h56 e talvez em menos de 1 hora você já olhou no seu celular 3, 4 vezes para ver se alguém mandou mensagem, como se ele não vibrasse quando alguém manda. Quem já passou por isso, gente? Essa situação que é a comprovação do nosso vício. Você pegar o celular, deixa eu ver se me mandaram mensagem. Como assim? Quando manda, vibra. Você sabe que não mandou. Mas você está tão acostumado a tirar para ver, que isso se tornou habitual para nós. Então a pergunta que vai guiar a nossa discussão hoje, vai ser breve, te prometo, é o quanto a tecnologia, as redes sociais e todo esse universo digital tem moldado a nossa mente, o nosso coração, mas principalmente a nossa fé, sem que nós percebamos. Amém? Feche os olhos, eu quero orar com você. Papai, nós apresentamos o nosso coração a Ti, pedindo para que o Senhor nos torne sensíveis à Tua voz nesse momento. Que tudo aquilo que será dito não seja simplesmente palavras jogadas ao vento, mas que faça sentido.
que gere transformação, que gere decisões, mudanças de hábitos. Não para um aumento de produtividade apenas, mas para que nós nos tornemos mais parecidos com quem o Senhor espera que nós sejamos. Nós nos colocamos inteiramente à sua disposição, nos mostre aquilo que precisa ser mudado. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para agir em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre 3 tópicos, 3 decisões que nós precisamos tomar diante dessa situação. E a primeira delas é: reconheça. As redes refletem a nossa alma. É uma decisão chata. Por quê? Porque reconhecer é difícil. Colocar a culpa no sistema e em tudo que está acontecendo ao nosso redor é muito mais fácil. Nos tira a responsabilidade. É como se... Você já viu aquela pessoa que às vezes aparece um vídeo estranho? E aí ela fica: nossa, mas por que isso está aparecendo para mim? Querido, não tem como enganar. O algoritmo funciona direitinho. Felizmente ou infelizmente. Se aquilo está aparecendo para você, é porque é o tipo de conteúdo que você está consumindo. É o tipo de conteúdo que você está curtindo. É o tipo de conteúdo que você está tendo acesso. Mas às vezes nós não queremos perceber que isso é um reflexo de quem nós somos. E a gente acha que estão manipulando tudo e que tem alguém por trás das cortinas moldando aquilo que vai aparecer exatamente para nós. Não é assim que funciona. Lucas capítulo 6, verso 45. Vamos ler juntos, vou dar um tempo para você abrir aí. Amém? Jesus está falando aqui. E ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aleluia. Talvez fosse nos dias de hoje, Jesus poderia ter dito que os dedos digitam o que está cheio o coração. Existem muitas situações em que nós percebemos homens e mulheres que são completamente diferentes. É como se eles encontrassem dentro do universo digital, dentro da internet, uma barreira para que eles pudessem expor quem eles realmente são. Porque ali não há responsabilidade, não existem leis tão rígidas, e ali as pessoas destilam ódio, os seus preconceitos, falam coisas horríveis, atrás de um perfil às vezes até fake, ninguém sabe quem ele é, mas ele está colocando aquilo para fora. Mas deixa eu te dizer algo, diante de Deus, não existe nada que fique em oculto. Aquilo que você faz, aquilo que você consome, mesmo que ninguém saiba, continua interferindo no seu relacionamento com o Pai. Continua sendo um reflexo daquilo que a sua alma está pedindo. E isso fica escancarado para nós, mesmo que a gente não queira. Aquilo que nós consumimos, o tipo de conteúdo que eu assisto, as contas que eu sigo, falando agora de Instagram ou TikTok, não sei qual você consome, ou talvez você nem consome tanto, mas tem alguém na sua família, um filho, principalmente adolescentes. Papai e mamãe, fiquem de olho nisso. Não é uma coincidência, não é aleatório. Isso reflete os nossos medos. Reflete quais são as minhas carências. Quais são os meus desejos, os pontos que eu tenho mais buscado. Se é em Deus, se é em qualquer outra coisa. As redes sociais não são neutras, elas nunca foram criadas para ser. Elas foram feitas para amplificar o que já existe em nós. Foram feitas para fazer com que pessoas que habitam numa bolha entrem cada vez mais nessa bolha. E pessoas que estão em uma outra bolha entrem cada vez mais nessa outra bolha. Não acredite que é nas redes sociais onde as pessoas vão se unir e vai ser tudo lindo. Vai todo mundo começar a concordar, muito pelo contrário. Talvez você já deve ter percebido que cada vez mais em que isso avança, as pessoas têm se tornado mais distantes. Relacionamentos familiares têm sido destruídos por conta de uma postagem, por conta de um comentário político, um comentário sobre uma nova lei que surgiu. E as pessoas tomam decisões drásticas na sua vida, tomando como base um vídeo de 1 minuto, 30 segundos. Algo precisa mudar. Algo está errado. O feed que você tem, aquilo que aparece para você todas as vezes que você entra, é um espelho da sua alma. E eu sei que é difícil reconhecer isso.
Porque às vezes vai ter umas coisas lá que você não acha legal e você sabe que não são boas. Se eu estou me alimentando de futilidades, só comparações, pornografia emocional, eu só quero, ter o ego suprido. Isso está dizendo muito sobre o lugar onde meu coração está. Quero conversar com você sobre um fato. O algoritmo, ele não cria a sua fome, mas ele te prepara banquetes infinitos, sejam eles saudáveis ou tóxicos. Lucas, como assim? O algoritmo não é responsável, o sistema, a política, nada é responsável por determinar no seu coração aquilo que você vai consumir. A única coisa que essas redes fazem é criar para você um banquete daquilo que você encontrou mais sentido, daquilo que você se sente melhor fazendo. Então, se você quer entrar lá para consumir só porcaria, pode ter certeza, tem um banquete de porcaria preparado para você. Mas da mesma forma, se você entrar lá com uma mentalidade renovada, crendo que aquilo pode ser bom e que pode sim ter um tempo proveitoso. Hoje nós temos acesso a muitos pastores, teólogos que são sim homens e mulheres de Deus. Você tem acesso a cientistas, psicólogos que compartilham doses de conhecimento e sabedoria para nós. Você vai encontrar um banquete disso também. E você vai ser saciado, você vai conseguir se relacionar de uma forma boa, de uma forma assertiva com isso. Mas o grande ponto é que aqui o Evangelho começa a nos confrontar, porque chama a responsabilidade para nós. Não é que tudo está perdido, não. Às vezes é só você que está escolhendo consumir as coisas erradas mesmo, e está achando bom, e está achando legal. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O direcionamento é para nós, a responsabilidade é para nós. Ei, você guarde o seu coração. Ninguém é responsável por guardar o seu coração no seu lugar. E aqui eu quero fazer um adendo. Papai e mamãe, outra vez. Para você a tarefa é dobrada, porque você tem que guardar o seu coração e o coração dos seus filhos. Porque o Senhor confiou essas preciosidades a você. Nós temos a alegria, a graça de ter um pomar lindo, maravilhoso, cheio de crianças abençoadas, filhos e filhas de Deus ali. Mas eu preciso compartilhar com você que muitas coisas têm nos assustado nos últimos dias. Nós ouvimos comentários das nossas crianças que saltam aos nossos olhos. Crianças de 6, 7 anos de idade falando com propriedade sobre assuntos que ninguém abaixo dos 18 anos deveria saber. E eu não estou falando só de sexualidade, não. Eu estou falando de estilo de vida, de como elas se imaginam. A gente está gravando e eu vou tocar um tópico sensível, mas Deus abençoe, eu acho que a live não cai por essas coisas não. Citar nomes pode, né? Mas recentemente nós tivemos uma criança e ela estava conversando diretamente comigo. Eu preciso compartilhar porque isso me assustou. Nessa faixa de etária, 6, 7 anos, e numa conversa informal, ela me disse que o sonho dela é parecer a Ana Castela. Se você não sabe, e assim como muitos de nós também não tinham esse conhecimento, Ana Castela é uma artista do sertanejo, uma mulher que canta abertamente sobre libertinagem. E aqui eu não estou julgando ela, porque ela não caminha com Jesus, não é o nosso objetivo aqui. Mas é conversar com você, papai e mamãe, sobre o que os seus filhos estão consumindo, o que está sendo apresentado a eles, quem eles estão sendo influenciados a ser, muitas vezes debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. Você pergunta para mim, qual que é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Ah, tio, eu quero ser boiadeira. Eu falei, boiadeira? E aí depois a gente vai descobrir que a ideia da criança em ser boiadeira é influenciado por isso. E aqui eu estou dando um exemplo de diversos outros que a gente poderia dar. Gente, crianças conversando sobre términos de famosos. A criança nem namora, gente, eles nem sabem sobre isso. Por que que está chegando até o coração dos nossos filhos? Por que que está chegando até o coração daqueles que deveriam estar tão focados em conhecer mais Jesus, em se aprofundarem no Evangelho? Mas outra vez eu repito, o sistema, o algoritmo não quer proteger o seu coração. Essa responsabilidade é sua. Não quer proteger o coração dos seus filhos. Essa responsabilidade é sua. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós podemos contar com um Deus, com um Pai amoroso, que quer sim
guardar o nosso coração no lugar certo. Enquanto o algoritmo e o sistema está sempre querendo nos levar para um lugar de consumismo desenfreado, ansiedade, você precisa saber de tudo que está acontecendo. Constantemente, existe ainda esse Pai que quer nos levar de volta para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Aqueles pastos verdejantes, onde você chega no final do seu dia, você tem paz para deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Esse lugar é real, esse lugar existe, não é uma utopia, não é algo que foi deixado para trás. Nós podemos acessar, e Deus tem isso para nós, um lugar de contentamento, de plenitude, amém? Lucas, e depois que eu reconheci, ok, eu já entendi, algo precisa mudar, tem alguma coisa acontecendo comigo, na minha casa, na minha família. A gente parte para o segundo ponto então, busque discernimento. Guerra é guerra. Vira para quem está do seu lado e fala, guerra é guerra. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós vivemos todos os dias, não só nas redes sociais, mas em todos os lugares, uma batalha espiritual. Você está guerreando. No momento em que você acorda, começa-se uma batalha entre céu e inferno, para tirar de você aquilo que Deus tem preparado. Se você aceitou Jesus com seu coração, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, você está salvo. O inferno não pode mais fazer nada a respeito disso. Mas agora que você está salvo, tem algo que Satanás e todo o reino das trevas não vai querer permitir de forma nenhuma. É que você viva a vida que Deus preparou para você. A plenitude de toda a história maravilhosa que Ele escreveu. Eu creio que Deus escreveu uma história linda para cada um de nós. Nosso Deus é perfeito. É um Pai de amor, um Pai zeloso. Mas muitos pedaços dessa história têm ficado para trás. Porque nós não temos colocado o nosso coração, os nossos olhos, naquilo que Ele pediu para que nós façamos. E o tempo tem passado, sem que a gente desfrute do que Ele preparou. Mas hoje nós damos um passo a mais nesse discernimento. Hoje nós damos um passo a mais de como me relacionar de forma assertiva com tudo aquilo que está à minha volta. Eu quero contar para você algo que não sou eu quem está dizendo, não é um pastor maluco, não é um religioso fanático que quer que as redes sociais acabem, não. A frase que eu vou te contar agora foi dita por Tristan Harris, ex-diretor da Google. Alguém que há poucos anos atrás estava produzindo muito daquilo que a gente consome hoje. No documentário O Dilema das Redes, que é fantástico, inclusive, recomendo veemente que você assista, principalmente para você que tem filhos, adolescentes ou crianças. Nesse documentário, está disponível na Netflix, ele disse, existe uma guerra pela sua atenção. E quem ganha é quem explora mais sua vulnerabilidade psicológica. Misericórdia. É assustador, não é? Antigamente, quando as pessoas iam criar um aplicativo novo, uma rede social, eles contratavam engenheiros de softwares, pessoas que eram da parte de TI, informática, designers, pessoas que eram da área do marketing, ficavam por isso mesmo. Hoje em dia, quando se vai criar uma plataforma, as primeiras pessoas que eles contratam são psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham na parte de neurologia, e eles perguntam, como eu posso criar um aplicativo para que as pessoas não consigam ficar sem usar? Como eu posso criar um aplicativo para que as pessoas fiquem extremamente viciadas? E hoje a gente tem o fenômeno das bets, o fenômeno das pessoas que vivem numa situação em que entram em colapso real, e não é aquele colapso inventado de drama, não, pessoas que entram em um colapso real quando ficam sem seu celular. Não é difícil você encontrar pela internet vídeos de crianças e adolescentes que entram em surto psicótico quando o celular é arrancado. Isso não é uma brincadeira mais. Não é algo que nós podemos tratar como coincidência. A gente precisa dar nome às coisas. Esse é o primeiro passo para tratá-las. E o nome disso é vício. É um problema, é uma prisão, é um cativeiro. E você não pode agir como se estivesse tudo bem. Talvez você lida com esse vício e não tem dado o devido valor, a devida responsabilidade social que você tem com você mesmo, com quem está ao seu redor, diante dessa situação. Isso é algo sério.
E o que eu estou falando aqui não é só de, vou parar, vou usar menos o Instagram. Não, vai além. Eu não estou falando sobre decidir seguir uma pessoa e não outra. Eu estou falando de como isso tem interferido nos seus relacionamentos. Como isso tem roubado o seu tempo daquilo que Deus já te pediu, talvez há muito tempo. Há anos atrás. E a gente continua deslizando nas mesmas coisas. Quanto mais nós consumimos sem filtro, mais nós vamos nos moldando sem perceber. As redes sociais não entregam só entretenimento, elas nem foram criadas para isso. Se você, e agora eu volto outra vez, papai e mamãe, acredita que quando você entrega um celular na mão de uma criança, você está dando um brinquedo para ele, você está plenamente enganado. Não é brinquedo, não é algo para que você entregue, filho, vai lá se divertir, depois você volta. Sem acompanhamento, é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada tanto para a bênção quanto para a maldição. E mais uma vez eu volto a dizer, a responsabilidade não é do Instagram, de controlar aquilo que seu filho está vendo ou não. Não é responsabilidade de nenhuma outra plataforma, é sua. É legal sim, algumas delas até tem alguma espécie de filtro, né? O filtro Kids, só vai aparecer coisas para a idade do seu filho. Mas você não controla. Talvez é algo para criança, mas é para uma criança que não conhece Jesus, e aí? Talvez é algo para uma criança, mas não vai agregar, e aí vai entrar naqueles 80% de conteúdos inúteis, que podiam estar sendo investidos em algo proveitoso. Vê como a discussão é muito mais profunda do que simplesmente curtir algumas coisas e dar risada de alguns memes engraçados. Essa parte não é o problema. Na verdade, como eu gosto de memes, gente, é uma coisa muito boa. Nossa, a vida antes dos memes, eu sinto que as pessoas se conectaram mais a partir dos memes. As pessoas mandam e vão se conhecendo através deles. Mas não para por aí. É justamente no advento das redes sociais que surge um dos maiores maus que a nossa geração enfrenta hoje, chamado comparação. Você começa a se comparar e a sua vida nunca é interessante mais. Acabou. Por quê? Porque você coloca o recorte de 1 minuto de alguém e você acredita que aquela é a vida inteira daquela pessoa. Nas redes sociais, o seu casamento parece ser mais difícil. Seu marido é menos romântico do que os outros. A sua esposa é menos romântica. Por quê? Nossa, olha o que essa mulher fez. Olha o que esse homem fez. Nossa, meu relacionamento acabou mesmo. Acabou, não tem mais. Ou talvez os filhos. Nossa, olha como essa mãe se relaciona. É tão fácil, parece. Eu e meu filho tem uma dificuldade imensa. A gente está sempre discutindo. Ele não faz o que eu peço. E aqui ele está fazendo tudo direitinho. Até gravidez, hoje em dia, gente, virou, as pessoas compartilham até, a gravidez ficou bonita, não tem problema mais. As blogueiras, elas ficam grávidas e ninguém passa mal durante a gravidez, ninguém tem contratempo, enjoo, a gravidez é sempre uma mil maravilhas. E aí às vezes a mulher está lá grávida e está, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou passando mal, minha gravidez está difícil, não tem como. A gente tem que parar de comparar o palco das outras pessoas com os nossos bastidores. Ninguém posta bastidor, a não ser parte de teatro. Por quê? Porque o bastidor não vende a ideia que a gente quer passar, de que a gente está bem, de que está tudo funcionando como deveria. Talvez você vai fazer como o nosso pastor já recomendou há algum tempo atrás, quando a gente foi falar sobre vida real. Algumas ministrações atrás, ele disse, faça um desafio com você. Começa a postar todos os dias uma foto assim que você acordar, com aquele cabelo assim, gigante, olho inchado, aquela cara, tem gente que acorda até meio roxo, né? Não sei o que acontece. Posta essa foto. Você vai perceber que as pessoas vão assustar, por quê? Porque a vida real não é para estar no Instagram. O que é para estar lá é a vida fake, é aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. E talvez quando as pessoas começarem a se assustar, você vai se lembrar que aquilo que você vê não é real. Recentemente, nós vivemos algo que chegou até os nossos ouvidos sem que a gente queira. Você não precisa seguir ninguém ou nada, para que as pessoas cheguem até você e falem, você viu lá o fulano e a fulana? O que tem? Separaram. Não, mas quem que é? Ué, você não conhece? Não. Como não? Nunca foi lá em casa, nunca vi nada assim, nunca me deu nada.
Nós somos obrigados a conhecer pessoas que não agregam em nada na nossa vida. E se você não conhece, você é esquisito, você é deixado de lado. E as pessoas começam a ter preocupações reais por pessoas que elas não conhecem. Preocupações genuínas. De, poxa, cara, que triste, hein? Que triste o quê? Poxa, terminaram e tudo mais. Mano, irmão, cuida do seu coração. Cuida da sua vida. E agora eu não estou falando de forma ignorante. Cuide da sua vida. Não. Cuide da sua vida. Seja intencional. Cuide do coração e da vida dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Se preocupe com aquilo que Deus te confiou. Aquilo que Ele não te confiou, descansa. Busque algo que vai trazer sentido, que vai te levar para mais perto do nosso papai. Estudos da Associação Americana de Psicologia revelam que o uso intenso das redes sociais está fortemente associado ao aumento dos casos de depressão em adolescentes. Na última década nós tivemos um crescimento de 70% em 10 anos, gente, isso é muita coisa. Misericórdia. Transtornos de imagem corporal, especialmente entre mulheres. Hoje nós temos adolescentes, não vou falar crianças, mas adolescentes na faixa dos 12, 13 anos, que querem fazer cirurgias no próprio rosto, porque acreditam que tem algo de errado, que acreditam que precisam mudar. Por quê? Porque o padrão agora é outro, porque ela está fora do que estão pedindo para que ela seja, porque ela nasceu diferente, nem terminou de formar o rosto ainda, está mudando, mas ela já sente uma necessidade de fazer. Burnout emocional e mental também, esgotamento, parece que você descansa, mas não descansa, se acorda cansado. Isso pode ter a ver também com o seu alto nível de consumo de redes sociais. Está roubando algo de você e você não está percebendo. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sabedoria para lidar com isso. Mas o discernimento não é só fugir do mal, mas é reconhecer o que a gente pode fazer de bom então. Como a gente pode transformar essa situação, talvez não nas redes todas, mas na minha. Como eu posso fazer para que esse lugar que hoje serve de base para comparação, para ansiedade, se torne um ponto de paz, um ponto onde as pessoas são abençoadas. Imagina comigo, gente, se Paulo e Jesus estivessem nos dias de hoje, assim como os discípulos, você acha que eles não teriam Instagram? É claro que teriam. Eu não estou te direcionando a excluir a sua conta e fingir que isso não existe. Estou te direcionando a tirar bom proveito disso. Eles tinham que ir de cidade em cidade, falando sobre o plano da salvação. Imagina o trabalho que isso dava. Às vezes viajavam dias, meses para chegar em outro lugar. Enquanto isso, hoje nós conseguimos, com o poder de um clique, alcançarmos toda uma geração, toda uma cidade, um estado, um país. E nós não tiramos bom proveito dessa situação. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Amém? Assim como tem um banquete de futilidade sendo produzido, onde está o povo de Deus? Existem pessoas que consomem, e prepare-se para esse dado, segundo o relatório digital, que é postado todos os anos, e eu recomendo que você tenha acesso a ele. É uma união de diversas empresas de tecnologia, inclusive as próprias redes disponibilizam dados para que esse relatório seja feito. E nesse relatório, no ano de 2025, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking mundial de acesso às redes sociais. As pessoas consomem, em média, no Brasil, 9 horas de conteúdo por dia. É muito tempo, gente. A maioria de nós não dorme 8 horas. Mas existem pessoas que consomem 9 horas de conteúdo. Será que durante essas 9 horas de conteúdo vai aparecer o rosto de um de nós, dando uma mensagem de esperança, dando uma mensagem de alegria, mostrando uma família sólida que deu certo, está alicerçada em Jesus? Ou será que essa pessoa vai ser obrigada a consumir 9 horas de futilidades e porcaria, porque o reino de Deus está calado? Satanás só tem voz aonde a igreja se cala. Por muito tempo nós produzimos filmes que
que falavam acerca do Evangelho, e de repente a gente parou. E em questão de pouquíssimos anos, as trevas tomaram conta. Nós produzíamos desenhos. Gente, o povo de Deus era líder nato em desenhos infantis. Quem lembra aqui, quem é da minha geração, a gente tinha os vegetais, a gente tinha Diante do Trono Kids, a gente tinha Esmiliguido, meu Deus, que saudade do Esmiliguido. Até que a igreja parou. E em questão de pouquíssimos anos, as trevas tomaram conta. É uma tendência, não é uma coincidência. Quando a igreja se cala, o inferno começa a gritar mais alto. E nós estamos vivendo isso nas redes sociais. Nós reclamamos que tudo lá está perdido, mas eu já te digo, não tem como voltar atrás, as pessoas não vão parar de consumir aquilo. Então, Lucas, o que eu posso fazer como reino de Deus? É hora de levar a esperança para lá. É hora de levar Jesus para aquele lugar. Eu não estou falando para você virar um influencer. Mas se você achar que é isso que Deus tem no seu coração também, amém, glória a Deus, isso é bênção, não tem nada contra isso. O grande ponto é que, quando nós nos calamos, nós damos base para que alguém fale qualquer coisa e seja acreditado como verdade. Ninguém está discordando de nada. Se as pessoas não veem Jesus, como elas vão saber que está faltando Ele ali no meio? Que está faltando sentido? Nós temos a resposta para essa geração. E por fim, então, decida quem governa sobre você. O caminho dessa nossa conversa nos leva para essa encruzilhada. Ou nós somos moldados pela cultura, ou nós somos formados por Cristo. Os dois não tem jeito, porque andam na contramão. Tem um livro fantástico, David Platt, que chama Contra a Cultura. Eu recomendo também que você leia, creio eu que tem nessa Store. Esse livro fala sobre como o Evangelho sempre andou na contramão e sempre vai andar. Nós somos o povo da contramão. Jesus sempre veio quebrando todos os paradigmas sociais que existiam. A decisão está posta aqui diante de nós. Você pode continuar sendo moldado pela ansiedade, por esse ritmo extremamente acelerado, pela comparação, pela distração crônica, você não consegue mais focar em nada, pelo vazio existencial que pode até encontrar o seu coração nesse contexto, ou nós podemos hoje escolher um outro caminho. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A palavra não está romantizando aqui uma disciplina. Não é um exagero que o salmista colocou. Não, é uma real, é uma verdade. Medita na lei de Deus dia e noite. Por quê? Porque nós somos chamados para esse relacionamento íntimo, que é constante, que é diário. Ser sincero com você. Olha para dentro do seu coração agora. Para onde seu tempo está indo? Para onde o nosso tempo precioso está indo? O bem mais precioso que nós temos. Como que nós temos gasto? Eu queria te convidar a ficar de pé. John Piper, um dos meus teólogos e escritores preferidos, está vivo ainda, para a glória de Deus, produzindo muita coisa boa. Ele disse, numa das reflexões que ele fez acerca de tecnologia: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar, no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Ai, gente, isso é um soco no estômago, uma facada no coração. Ao término dessa ministração, eu te convido. Todos os aparelhos hoje em dia têm uma função em que você consegue ver lá quanto tempo você gastou hoje com o seu celular. Você precisa começar a fazer essa reflexão. Será que o tempo que você gastou com Jesus é ao menos parecido com aquilo? Será que essas pessoas que gastam 9 horas consumindo redes, gastam 9 horas aos pés de Jesus? Não tem jeito, o dia já acabou até aí. Para onde o nosso tempo está indo? Com que nós estamos gastando os nossos recursos? O que os nossos olhos estão olhando? Quais são as preocupações do nosso coração? Será que você está se preocupando com quem nem te conhece e deixando de se preocupar com quem está do seu lado? Deixando de se preocupar com o seu vizinho, ou pior ainda, com quem está dentro da sua casa? Talvez você está me ouvindo falar isso
E o seu casamento está sofrendo por causa disso. Talvez você está me ouvindo falar sobre vício e como as pessoas não lidam bem com essa situação. E refletindo, você percebeu que faz meses talvez que você não tem uma conversa profunda com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Quando foi a última vez que vocês sentaram à mesa sem ninguém pegar no celular, todos juntos? E genuinamente alguém perguntou: filho, como você está? Qual que é o seu sonho? O que você aprendeu hoje na escola? O que você aprendeu hoje lá no pomar? Ou será que todos nós temos um momento lindo aqui em família, mas na hora que você entra no carro para ir embora, o seu filho já sabe que ele perdeu o pai e a mãe, e ele vai ficar ali de lado, enquanto vocês estão olhando a vida de outras pessoas, que Deus nem te confiou. A gente, como é triste ouvir crianças falando sobre isso. Como é triste ver crianças que falam tanto ali, e quando a gente vai conversar, ele fala: tio, é porque meu pai não me ouve, é porque eu não tenho tempo com a minha mãe. E às vezes a gente ali, os viveristas estão até meio preocupados: nossa, mas fulano está falando muito, né? Ele não presta atenção. Mas a gente vai investigar a fundo, a gente descobre que ali é o único lugar que ele tem voz. É o único lugar que alguém para ouvir o que ele tem a dizer. Papai e mamãe, discipule os seus filhos, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer por você. E tem um sério risco de ser alguém que não conhece Jesus. E de repente o seu filho vai estar replicando ideias, estilos de vida, conceitos, visões que são completamente diferentes daquilo que você crê. E você está pensando: meu Deus, mas da onde que ele tirou isso? Ele tirou dos lugares que você deixou ele sozinho. Ele tirou dos lugares em que ele estava tendo acesso sem supervisão. Ele tirou das noites em que você foi dormir e deixou ele lá vendo o que ele queria, sem ninguém saber, sem ninguém se preocupar. Mas nós cremos que essa realidade vai mudar diante de nós. Amém? Nós vamos adorar agora, declarando que tudo pertence a Ele. Todo o reino, toda a glória. E Deus é digno de filhos que gastem o seu tempo aos seus pés com aquilo que Ele nos pediu. Amém? Vamos adorar.